Sofonias, capítulo de número 2, versículo de número 1. Sofonias cheio do Espírito Santo, cheio da glória divina e do coração de Deus. Ele diz o seguinte, congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juiz. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor? Você está me compreendendo? O profeta está dizendo: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens o que, igreja? Desejo. Sabe o que é desejo, irmão? Muitos estão dentro da igreja, mas não tem desejo de buscar a Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas não tem desejo de ser um obreiro, uma obreira. Não tem desejo de ser um levita, um adorador, um cooperador, um evangelista, um pastor. Ele não tem desejo nem sequer mesmo de ler a Bíblia. Ele não tem desejo de orar de madrugada. Ele não tem desejo nem de vir para a igreja. Ele tem dificuldade de congregar. E a cada dia que passa, ele acha que isso é normal. Mas isso não é normal, irmão. Escuta o que eu vou dizer para você agora. O que é que está acontecendo com você? Você que anda sem força, sem ânimo, com fraqueza espiritual. E você pode até lembrar, pastor, antigamente eu era uma bênção, pastor. Eu orava, eu falava em línguas, eu vivia na igreja com os meus amigos, com os jovens. Pastor, eu passava o dia na igreja lá tomando café, ajudando, subia monte, tinha campanha, era uma maravilha, pastor. Que tempos bons, que tempo maravilhoso. Mas parece que hoje tudo isso acabou. Não, irmão, não acabou. Quem acabou foi você. Foi você que esfriou. Foi você que morreu. Foi você que perdeu o desejo. Foi você que perdeu as forças. Foi você que se entregou à fraqueza espiritual. Mas pastor, eu reconheço, eu estou fraco espiritual. Sim, mas espera aí, irmão. A fraqueza espiritual vem na vida de todo mundo, mas se entrega a ela quem quer. Só aquele que não tem Deus no coração, entendeu? A frieza espiritual bate na porta de todo mundo, porque não é comum, não vem de Deus, vem do diabo. Eu vou dizer o que está acontecendo com você agora. Você que anda sem desejo de vir na igreja, você que anda sem desejo de ler a Bíblia, você que não tem força para orar de madrugada, eu sei que tem muitos aqui nesta noite que até quer, até luta, até deseja, até diz, marca horário e tudo para levantar de madrugada, até marca os compromissos para ir mais para a igreja, mas ele não consegue. Sabe o que está acontecendo, irmão, com você? Tem um demônio na sua vida, um demônio espiritual sugando a sua força, sugando a sua fé, sugando a sua alegria, sugando a sua unção, tudo aquilo que você tem de Deus dentro de você. Esse demônio está roubando dia após dia, roubando o prazer de você estar na presença de Deus, roubando a alegria de você estar louvando o nome dEle, roubando a tua fé, fazendo que você não acredite mais em tanta coisa, desacredite dos pastores, desacredite da igreja, desacredite até mesmo as passagens bíblicas que Deus tem para você, e você não consegue ver que toda vez que você vai ler a Bíblia, bate um sono miserável, um demônio chamado Morfeu encosta perto de você, e você não consegue abrir os olhos para continuar a leitura,
você não consegue ver, não é? Que quando você consegue ler a palavra de Deus, você não consegue entender, você não compreende, porque tem um demônio bloqueando a tua mente para você não entender e compreender as coisas de Deus, para que você não venha a ser salvo. Tem muitos que vêm na igreja, escuta a pregação, sabe? O pastor prega, explica, mastiga bem direitinho, mas ele não consegue de maneira nenhuma compreender a visão do pastor. Sabe por quê? Porque tem um demônio chamado comichão no ouvido da pessoa e vai distorcendo toda a palavra do pastor que está sendo pregada para a salvação dela. O diabo distorce, ela entende outra coisa. E o pior de tudo, sabe o que é? É o demônio da fraqueza espiritual. É o demônio da zombaria, um demônio chamado enxucuringa, enxugargalhada, que quando você senta na cadeira para ouvir o pastor pregando, está lá o pastor, coitado, se matando, né? Dando o seu melhor, está lá sendo usado por Deus, mas enquanto isso o demônio que está do teu lado, ele faz você rir do pastor, faz você ver os defeitos do pastor, faz você comentar com a outra pessoa que está do teu lado a visão da igreja, o jeito do pastor pregar, a maneira dele falar, a maneira que ele se expressa no altar, e o demônio vai roubando a tua atenção. E sabe como é que se chama isso? Roubo espiritual. O diabo não quer que você fixe na pregação, o diabo não quer que você preste atenção no que está sendo pregado, porque senão você vai ser salvo. E olha, muitos vêm na igreja e sai comentando com o outro, dizendo: não gostei daquela igreja, aquele pastor fala demais, aquele não gostei, uma igreja fria, uma igreja parada, não gostei, tem poucos jovens, não gostei, e vai ver um defeito na casa de Deus. O diabo, ele vai do teu lado dizendo: olha, eu não gostei, você gostou? E você diz: eu não gostei. Você viu o jeito do pastor? Você viu os obreiros? Você viu como é que a igreja se comporta? E você sai comentando. Você não consegue entender que o diabo quer defamar a casa de Deus. Você não consegue entender que o diabo quer defamar os ministros de Deus, fazendo que você veja, entenda e compreenda outra coisa. E a cada dia que passa, você vai se decepcionando, você vai morrendo, você vai perdendo as forças, porque dá brecha para Satanás. E o pastor, quando vai visitar, logo de cara, quando olha para os olhos da pessoa, vê lá a pessoa como um zumbi, sem brilho, sem ânimo, sem sangue, sabe, pálido, sem força espiritual, parecendo um morto-vivo, dizendo: pastor, está tudo difícil, está tudo complicado. E eu não sei porque está acontecendo isso. Ela sabe sim, ela sabe. É por causa dos defeitos dela, é por causa do pecado dela, é por causa da má qualidade dela. Se ela buscar a Deus e deixar de pecado, tudo muda, tudo vai ser transformado, irmão. Mas não tem quem queira mais congregar, não tem mais quem queira buscar a Deus, não tem mais aqueles que vêm para a igreja por amor. Eu me lembro antigamente, quando eu congregava lá em São Paulo, quando eu me converti, o culto começava às 7 horas da noite, mas 5 da tarde nós já estávamos naquela euforia, se arrumando, tomando banho, para ir para a igreja. E nós ia a pé, irmão. Você está me entendendo? Nós ia a pé com essa criança aqui, com essa jovem pequena, empurrando, muitas vezes chovendo, no frio, e nós ia no carrinho empurrando, a não sei quantos quilômetros de distância para a igreja. Era uma alegria só, era uma animação, sabe? Eu via todo culto de quarta-feira, Jesus batizando o povo falando em línguas. Era uma coisa linda, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. A gente era uma animação tão grande, era um amor tão eufórico, que a gente não tinha vontade de acabar o dia. A gente tinha vontade de morar na igreja. A gente era uma família, irmão. A gente vivia junto, caminhava junto, a gente entendia um outro, ajudava uns aos outros. Mas hoje não tem mais isso, irmão. Acabou o amor do Senhor do coração das pessoas. Cadê o amor de Deus? Que se ainda existe, cadê Ele? Onde é que Ele está? Ainda está no teu coração? Ainda existe ainda o Espírito Santo? Se Ele existe, irmão, me mostra que eu quero ver. Eu quero sentir a sua presença, irmão. Oh, glória da liberdade do Espírito Santo.
Porque a cada dia que passa, eu me espanto mais com a criação de hoje. Eu me espanto mais com a juventude de hoje. Eu vinha para cá com a pastora de carro e umas crianças pequenas, 3 criancinhas no meio da rua atrás de pegar pipa em tempo de ser atropelado. E eu boto a cabeça fora do carro e digo para eles: sai do meio da rua, menino, para não ser atropelado, não é? O menino olha para mim aqui, ó: vá tomar no pip, seu filho de pip. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, se esses palavrões estão saindo de uma boca de uma criança que é pura, que é simples, que é humilde, que o reino dos céus pertence a elas, meu Deus, que geração nós estamos, que tempo nós estamos vivendo. Será que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos levar mesmo? Ele vai nos salvar? Ele vai... Será que o nosso nome mesmo está escrito no livro da vida? Porque a perversidade tem tomado conta do coração dos homens, a frieza, né? A cada dia aumenta mais. As pessoas já não adoram a Deus por amor. Você tem notado isso? A cada dia as pessoas têm dificuldade de sentir a presença de Deus, né? Mas chora e se emociona perante um filme, mas chora e se emociona quando lê um livro romântico, chora e se emociona com a cena forte de uma novela. Ela chora e se arrepia e dá glória quando ganha um presente, mas ela não chora e nem se arrepia quando se fala de Deus. Sabia? Não chora e não fica encantado quando se fala de Jesus. Ela não chora e nem se balança de maneira nenhuma quando fala do Espírito Santo de Deus. Quando não, de maneira nenhuma, mostra a reação quando se fala do reino dos céus. Irmão, quem é espiritual, quem tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu peito, quando escuta a palavra Jesus, estremece no seu coração. Todo aquele que escuta Jesus, 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 ele arde no nosso peito. É assim que acontece, igreja. Mas não está acontecendo mais isso hoje, porque é um sinal que Jesus, o nome Jesus já perdeu seu poderio na vida de muita gente. Jesus já não tem mais tanto valor na vida de muita gente. Jesus já não tem mais aquele, sabe, aquela atração na vida de muita gente. Já tem perdido a honra e tratam Jesus como se fosse um desprezado. Eu fico olhando as pessoas vão para o cinema e está lá o filme acontecendo. Ninguém dorme, não é? Ninguém dorme lá no cinema. Todo mundo gritando, assoviando aquele negócio, comendo pipoca com alegria só. Mas quando vem para a igreja, que ele começa a escutar o pastor, ele dorme, ele fica cansado, ele olha para o relógio, porque o diabo tem roubado o amor do coração dele. Ele tem mais força para fazer essas coisas do que buscar a Deus. Eu quero, para finalizar com você, se Deus fizesse isso hoje, é que Deus não faz mais. Antigamente se fazia voto, os reis faziam voto: aquele que não buscasse a Deus era morto na mesma hora. Sabe o que é isso? Voto. Um país todo, Israel todo, desde a criança até o adulto, se não buscasse a Deus, se não adorasse a Deus, ia ser morto, ia ser apedrejado. Ah, se essa lei fosse hoje, ah, se essa lei fosse agora, aí você ia ver o tanto de gente que seria morto. Primeiro, para começar, pelas cadeiras vazias. Amanhã nós íamos para o funeral deles. Amanhã nós ia. Porque para deixar de ir para a igreja tem que ter uma boa argumentação e justa para não poder vir para a igreja. Eu quero te mostrar isso. Abra comigo aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 12. Já vou ler, que diz o seguinte: e entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel,
morressem desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzina. E todo Judá se alegrou desde o juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Diga glória a Deus. Quer dizer, fizeram-se um voto de todo mundo buscar a Deus, e se alegraram, e cantaram, e jubilaram com trombeta e harpas, e todo mundo glorificava a Deus em alta voz. A alegria era tremenda, era gigantesca. Segundo os estudos, se você não sabe, a alegria daquele povo buscando e adorando a Deus e dançando na sua presença era tão grande que dava para se ouvir de outras cidades. O povo adorando, e era aquela iluminação e muita festa. E eles buscaram o Senhor, e a Bíblia diz que acharam o Senhor, e o Senhor achou eles, e olha, e livrou eles do inimigo e deu repouso. A Bíblia relata que nunca houve paz na terra igual houve no reinado do rei Asa, que foi essa época aqui, ó. Nunca houve, nenhum inimigo atacou, ninguém se atrevia a entrar no reinado de Israel quando era no reinado de Asa. Por quê? Porque era um povo, porque ele era um rei que buscava a Deus. O segredo é, irmão, buscar a Deus. O segredo é honrar a Deus. Então, se fosse nessa época hoje, talvez você tivesse morto, você não estaria aqui mais agora. Os teus filhos, algum parente teu já tivesse morto, porque não quer buscar a quem? A Deus. Deixa eu contar uma história para vocês, já vou finalizar. Um certo rapaz, ele chegou na igreja e começou a congregar, e ele começou a gostar das coisas da igreja, se envolveu com os jovens, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tudo para ele era novo. Não é assim quando a gente entra na igreja, não é? Tudo é novo, tudo é mágico, tudo é maravilhoso. Só que muitas igrejas não ensinam que tem luta, tem batalha, tem tentação, tem provação. Muitos pastores escondem isso das ovelhas, e não pode esconder. O caminho de Cristo é cruz, é sacrifício, é rejeição, é batalha todo santo dia. E o jovem, quando chegou, muita alegria, muito eufórico, se animou, foi crescendo, foi se desenvolvendo, e passou um monte de anos na igreja, e era bênção, e era fogo puro. Mas depois de um tempo, ele começou a olhar para a vida do pastor, ele começou a olhar para a vida dos irmãos dentro da igreja, começou a se decepcionar com muita coisa dentro da igreja, e veio o pensamento no coração dele: quer saber de uma coisa? Vou sair da igreja, eu vou voltar, não dá para mim não, cansei. Esse povo aqui tudo é falso, esse povo tudo é mentiroso. O pastor não é o que ele diz que é, a igreja não é aquilo que eu pensava que era. Estou decepcionado. E aí, mesmo conhecendo a palavra, levando o erro humano em primeiro lugar do que Deus, abandonou Deus e voltou para o mundo. E lá ele se envolveu nas drogas, se envolveu no álcool, começou a assaltar, começou a fazer coisa errada, viveu um dia após outro, só dia de maldade. Passando-se os anos, esse jovem ele pegou uma enfermidade muito grande mesmo. Ele foi baixar na UTI, e quando ele chegou lá na UTI, morre não morre, entubado, uma enfermidade muito grave, pulmão fraco de tanto usar droga, não tinha como reagir de maneira nenhuma. A mente dele estava funcionando, coração quase parando, mas o pulmão fraco, entubado. E ele lá entubado, e ele esperando a visita de um amigo dele traficante, esperando alguém, os amigos dele cachaceiros ir lá visitar. Ninguém foi, nem um amigo dele foi, nem um vizinho foi. A própria família o abandonou, entregou à morte, porque o camarada era ruim, e quem mandou ele abandonar o Senhor? Ele sabe o caminho certo. Ele ficou lá jogado, e nesse exato momento ele começa a lembrar de quem ele era antes. O Senhor permitiu ele lembrar, antes de morrer, de quem ele era antes na casa do Senhor. Aquela alegria com os irmãos, passeando, orando, nos eventos, nas campanhas, né? Lá nos teatros da igreja,
Ele começou a lembrar, enquanto ele lembrava, as lágrimas iam correndo, ele não conseguia abrir os olhos. Ele começou a chorar, o seu coração queimar dentro dele, e veio o arrependimento profundo, perguntando para ele mesmo, para Deus, dizendo: por que eu saí? Por que eu abandonei? Agora estou aqui num leito da morte, e eu sei que se eu morrer assim, eu vou ser lançado no inferno. Eu sei que eu já estou morrendo. Meu Deus, eu nunca era para ter saído da tua casa, mas eu fui ingrato, eu não presto mesmo. Eu não sei que eu vou morrer e eu estou perdido. E a lembrança veio, ele vendo os momentos bons da igreja, os momentos que eles iam para os montes, os acampamentos, não é? Os momentos que estavam na igreja com seus amigos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo e crescendo, abraçando e sendo amigo verdadeiro. E ele chorava. E quando ele se arrependia e pedia compaixão e misericórdia para Deus, nesse exato momento, Deus abre os olhos dele, e ele vê um espírito negro, um espírito da morte, chegando perto da cama dele. E quando vai chegando próximo do corpo dele, o corpo dele vai esfriando, vai congelando. Ele sente que chegou a hora, o demônio veio buscar a alma dele. E ele chora amarguradamente, ele chora arrependido, pedindo misericórdia e compaixão. Senhor, não me deixe, eu não quero me perder, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. Se o Senhor me dá mais uma chance, eu vou voltar. Se o Senhor me dá mais uma chance, eu vou fazer melhor, eu vou corrigir os meus erros, eu vou me acertar contigo. Eu não quero mais isso para mim, Senhor. Eu não quero morrer desta maneira, é humilhante, eu conheço a tua palavra. Então, Senhor, escuta-me. E ele viu aquela sombra negra subindo em cima da cama dele, pouco a pouco, vindo. As pernas dele foi adormecendo, as pernas foi morrendo, paralisou, e ele tentava se mexer, não conseguia, e foi subindo até o seu tronco, tudo ficando gelado. Ele viu que estava morrendo, ele viu que estava se perdendo, mas na mesma hora Deus revelou para ele que ele tinha que fazer alguma coisa, que ele tinha que reagir. Nem tudo estava perdido, nem tudo tinha acabado. Então ele começa a lembrar na palavra de Deus, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele começa a lembrar, não é? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é de temer, Senhor. E ele começa a lembrar mais uma passagem que diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele resiste, usa o resto de fé, o resto de fôlego, o resto de alegria, aquela força quase acabando. Ele se levanta e diz: está repreendido, Satanás, acabou, caiu por terra. E Satanás caiu por terra na mesma hora. Ele dá um suspiro profundo e volta à vida, e é curado na mesma hora. Ele senta na cama chorando, respirando fundo, suado, se arrepiando, pedindo perdão a Deus e agradecendo pelo momento. Ele arranca o soro, se levanta e diz: eu vou voltar para os braços do meu Pai, de onde eu nunca devia ter saído. Eu vou voltar para a casa do meu Rei, de onde eu nunca imaginei ter abandonado. Eu vou voltar a ser o que era antes. Eu vou voltar a ser o melhor. Não, eu vou voltar a ser melhor do que aquele que eu era antes, porque o Senhor me amou, o Senhor me deu mais uma oportunidade e eu não posso desperdiçar. E aquele jovem voltou para a igreja, e aquele jovem chegou a ser pastor, e o testemunho dele é dado em toda a terra. A última chance que ele teve, que o Senhor deu, e não foi Deus que abandonou ele, foi ele que abandonou Deus. Ele nunca tinha perdido a fé ninguém perde. A vida espiritual, o temor, ninguém perde, nós todos temos dentro de nós. Mas 3 passagens bíblicas salvou a vida daquele jovem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ainda que eu andasse pela sombra do vale da morte, o Senhor está comigo. E o segundo: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo perdeu aquela batalha porque o jovem se posicionou, ele reagiu, ele não se entregou
mesmo na hora da morte, ele citou e lutou e venceu. Então, em nome de Jesus, irmão, se posicione, crie vergonha nessa tua cara, levanta a cabeça, respira fundo e vai para cima, irmão. Não se entregue não. Não diga que você é fraco, que você não é fraco não. Você é um guerreiro de Deus, lotado do Espírito Santo de Deus. Você é filho de Deus. Você tem o coração de Deus dentro do seu peito. Você é especial. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te capacitou. Não diga que você não consegue não, que você consegue. Não diga que você é pequeno, que você não é não, você é grande. Quem tem Deus é grande. Não diga que você é fraco não, que você é forte. Você pode todas as coisas, aquele que lhe fortalece. E Deus está contigo todo santo dia. Alguém toma posse dessa mensagem? Olha para o teu irmão, para nós terminar, e pergunta para ele: e aí, irmão, você vai mudar? Ou vai continuar sendo a mesma pessoa de antes? Você vai continuar sendo essa mesma pessoa, não vai mudar nunca? Está na hora de nós dar a volta por cima. Alguém toma posse aqui? Então vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus.